E eu quero assim agradecer a todos os irmãos pelas orações, pelo apoio, pela participação, pelo trabalho que fizeram. Quero saudar os nossos amigos que nos visitam aqui. Temos um grupo grande que mais tarde o Vinícius vai apresentar aqui para a gente, mas por agora eu quero dizer que é uma alegria muito grande tê-los aqui. São irmãos que vieram de vários países diferentes e nos visitam, e a presença de vocês aqui muito nos abençoa também. Vamos mais uma vez orar, irmãos, falar com o Senhor. Senhor Deus bendito, Pai que habita nas luzes, Senhor Todo-Poderoso, nós te bendizemos, trazemos ao Senhor as nossas ações de graças, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor dura para sempre, e nós mesmos temos sido objeto do amor e da bondade do Senhor. O Senhor derramou sobre nós a graça, trazendo-nos para Cristo por meio da fé, e esta fé hoje nós celebramos, Senhor, diante de Cristo, diante da igreja. Nós dizemos, temos fé, não que tenha vindo de nós, mas por dom do Senhor, por dádiva tua, nós temos fé. O povo da fé, a igreja do Senhor aqui está, nesta noite, desejosa de ter a sua fé também, assim, encorajada, que a nossa fé como igreja cresça, para que mais e mais nós glorifiquemos Jesus em nossas vidas. Te bendizemos por todas as boas dádivas do Senhor. O Senhor nos deu uma semana abençoada e suplicamos que esta nova semana que nasce hoje também seja igualmente abençoada. Para a glória do teu nome, para o bem do teu povo. Amém. Amém. Meus irmãos, como Jonathan nos avisou, nós estamos neste mês de outubro refletindo alguns dos grandes temas que foram expressão da graça de Deus durante o século XVI, na Reforma Protestante. Não é? Muitos daqueles nossos pais reformadores, acerca dos quais nós lemos e temos ouvido tanto falar, trouxeram para a igreja, trouxeram para o povo de Deus um tipo de ensino que mudou a história, não é? E que de alguma forma nos abençoa todos nós. Hoje somos herdeiros deste movimento divino que a gente chama de Reforma Protestante. E uma das grandes descobertas destes nossos pais reformadores foi a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos hoje. Para isso, quero convidá-los todos a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Eu lerei o texto. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois,
Se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que afirme promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a promessa, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito bem. Meus irmãos, nesta semana, voltando de Águas de Lindóia, e se agora mesmo alguns de nós descemos aqui aquela avenida Bacabal e chegarmos até a Via Dutra, nós veremos a cena que eu vi nesse meu trajeto de volta pela rodovia Dom Pedro, pela Via Dutra, de muitas, dezenas de pessoas descendo a estrada, debaixo de chuva e de sol, em direção à cidade de Aparecida do Norte. E essas pessoas descem naquilo que é um ato de fé, fazendo obras de sacrifício, talvez pagando promessas, demonstrando a sua devoção pela entrega de alguma coisa que é preciosa para eles. O tempo, o dinheiro, até mesmo a sua integridade física é o que oferecem como gesto de sua devoção. Alguns deles carregam, e nós podemos ver, algum objeto que simboliza alguma coisa que consideram ter alcançado, talvez uma cura para si ou para alguma pessoa querida, ou, quem sabe, um objeto que simboliza alguma coisa que desejam alcançar, um pedido que querem fazer, em troca da sua devoção, em troca do seu sacrifício. E, de alguma maneira, isso traduz alguma coisa que parece ser uma realidade da alma humana, especialmente a alma humana sensível à religiosidade, a saber que nós, seres humanos, não estamos à altura da graça ou da grandiosidade do Deus que criou todas as coisas. E sentimos, então, um impulso ou a necessidade de, se temos de nos aproximar de algo maior do que nós, temos um meio para isto. Nas religiões pagãs, lá na antiguidade, muitos já faziam isto, por meio até mesmo de sacrifícios humanos. Mas na fé judaica, que foi revelada pelo próprio Deus, muitos passaram a crer que a própria condição de judeu, quer dizer, pelo nascimento, pela nacionalidade, pela obediência à lei, era possível alcançar o favor de Deus e tornar Deus propício a eles. No cristianismo há muitos que creem assim também, porque esses que peregrinam para a Aparecida também são parte de uma igreja que está na cristandade, que faz parte do cristianismo histórico, que é a Igreja Católica Romana. O apóstolo Paulo, todavia, está aqui nos ajudando a entender a natureza da fé e da salvação. E ele explica a natureza da fé nesta epístola aos Romanos. E a conclusão do apóstolo Paulo é que a salvação é completamente de graça. Ela é completamente de graça para o pecador, mas ela custa tudo para Deus.
ela custa tudo para Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E nós, como pecadores, o que precisamos fazer é estender as nossas mãos para receber a justiça que vem de graça, pela obra de Cristo. E o apóstolo Paulo então argumenta nesta epístola aos Romanos que exatamente isto, estender as mãos para receber a graça de Deus, é que é fé. O que o apóstolo Paulo faz neste capítulo 4 é ajudar a gente a entender aquilo que ele tinha explicado também no capítulo 3, o qual ele conclui no verso 28, dizendo assim: concluímos, pois, capítulo 3, 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E então, para ilustrar esta conclusão, que é tão importante, o apóstolo Paulo vai trazer diante dos seus leitores romanos e de todos nós, a vida de Abraão. É uma ilustração da verdade de que a justiça de Deus é imputada apenas pela fé, para o judeu e para o gentio. Entenda uma coisa, este ensino do apóstolo Paulo é alguma coisa que para o judeu do primeiro século bagunçava a cabeça dele e as categorias de entendimento que ele tinha. Quer dizer, a justiça de Deus não é atribuída ao judeu porque ele é judeu ou porque ele é obediente à lei. A justiça de Deus não é atribuída ao cristão porque ele é cristão ou porque ele é obediente ao evangelho. A justiça, ela é atribuída àquele que tem fé pela obediência de Cristo. E para ilustrar essa realidade, ele vai trazer para a gente o exemplo de Abraão. Abraão, talvez, em diferença de todos os demais patriarcas, fosse aquele mais destacado. Quer dizer, ele se distingue até mesmo de Moisés e de Samuel, de Davi. Abraão é o grande pai dos judeus. Aliás, ser chamado filho de Abraão, como a gente vê, até mesmo na discussão de alguns fariseus com o Senhor Jesus Cristo, era uma expressão de honra, de grande prestígio, um sinal de pertencimento. A história, a cultura, a fé, a religião, a própria identidade do povo judeu repousa justamente na ideia de paternidade de Abraão. O nome dele aparece em todo o Velho Testamento, mais de 230 vezes na Escritura. Ele permeia todo o Pentateuco, os livros históricos. Abraão aparece nos Salmos, ele aparece nos livros proféticos, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, e tantos outros fazem menção a Abraão. E essa filiação, então, de Abraão, é algo que para o judeu é muito caro. Ele tem enorme reverência por Abraão, considera Abraão o modelo, o protótipo do judeu piedoso. E o argumento do apóstolo Paulo aqui no verso 2 revela o entendimento que os judeus tinham sobre como Abraão tinha sido justificado. Olha o que ele vai dizer: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Esse entendimento ele fica mais claro quando a gente vai para os versos 9 e 10. Veja o que ele dirá lá: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, havia um entendimento de que a justiça teria sido atribuída a Abraão porque ele obedeceu a Deus. E aí ele circuncidou-se. Ou seja, por causa da obediência de Abraão quanto à circuncisão, conforme a gente lê lá em Gênesis capítulo 17. Deus mandou que ele se circuncidasse, ele se circuncidou, ele obedeceu. E mais tarde, quando Deus manda ele sacrificar Isaque, Gênesis capítulo 22, e ele também obedece. Portanto, havia uma crença e um entendimento dos judeus de que a justificação de Abraão se deu por um ato gracioso de Deus, mediante a obediência.
Este era o entendimento do judeu piedoso. De modo geral, ele vai dizer assim: Abraão obedeceu à lei de Deus, a Torá, por antecipação, e por isso ele recebeu a justiça de Deus. E para o judeu isso é graça. Mesmo o fundamento desta fé tendo sido a obediência de Abraão, ainda assim o judeu considera isso graça. Quer dizer, para a mente do judeu é assim: em graça Deus chamou e formou um povo para si. Em graça Deus deu comandos e leis para este povo. Em graça Deus fez um pacto com este povo. E quando o povo obedece a Deus, ele é abençoado por Deus e recebe a justiça de Deus. Você percebe a sequência de ações aqui no entendimento da mente do judeu, que o apóstolo Paulo agora quer argumentar? Paulo está desfazendo esta noção, ele desfaz esta ideia, este argumento, demonstrando que antes do comando de Deus, quanto às obras, antes da lei, antes de qualquer obra da lei, antes mesmo da circuncisão, que a gente vê em Gênesis 17, Abraão creu na promessa de Deus, e é esta crença que lhe é atribuída por justiça. Essa história é contada lá em Gênesis, não capítulo 17, e nem ainda capítulo 15, mas em Gênesis capítulo 12. A gente pode até dar uma passada lá rapidamente. Veja o que diz o capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A graça da crença em Abraão se dá muito antes da circuncisão, se dá muito antes da obediência por Isaac, se dá muito antes da noção de uma obediência da Torá por antecipação, como os judeus diziam. Ela se dá aqui, em Gênesis capítulo 12. Você lembra da história? Abraão era um homem rico, de 75 anos. Ele tinha muitas posses, muitas terras, muito gado. Tinha alcançado tudo que um homem dos tempos antigos e da antiguidade poderia desejar. Mas tem um probleminha. Ele não tinha filhos. Ele não gerou descendentes. E muito provavelmente ele passaria os seus dias finais lá naquela terra da antiguidade, morreria e seria esquecido para sempre. Era só mais um homem no meio de milhares de homens que habitavam aquele mundo antigo. Ele estava lá em Ur, dos caldeus, onde hoje, a propósito, é o Iraque. Só que o texto está nos dizendo aqui que Deus vai até lá onde Abraão está e o chama. Deus busca, Deus se manifesta, Deus se revela a Abraão. Foi Deus quem teve a iniciativa de encontrar no meio daquela multidão dos tempos antigos, daquela terra distante, um homem dentre milhares de homens, um homem velho que não tinha filhos, e fez a ele uma promessa de que este homem velho que não tinha filhos, com a sua esposa velha que não tinha filhos, teriam filhos, e que deles nasceria uma grande descendência. Então note, Abraão não tinha feito nada para impressionar a Deus, ele não tinha obras. Como o apóstolo Paulo está dizendo, para que pudesse ser chamado por Deus. Aliás, se tivesse obras, como a gente vê no argumento do apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo, Deus seria devedor de Abraão. Quer dizer, a salvação não seria pela graça, seria o pagamento de algo que o homem tem para oferecer. Mas não tinha. Deus chama livremente e promete fazer dele uma grande nação. Velho sem filhos,
se tornaria pai de uma nação. E aí lá em Gênesis 15 a gente vai ler que quando Abraão creu nisto, verso 6, isto lhe foi imputado por justiça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. Quando ele creu nesta promessa, quando essa crença nasceu lá no coração de Abraão, semeada pelo próprio Deus e pela promessa que Deus fez, isto lhe foi imputado por justiça. Então o que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, mostrando para todos nós, é que esta obra de nós sermos feitos justos diante de Deus, é algo que vem de Deus e de Deus somente. Foi Deus quem elegeu, foi Deus quem buscou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem fez a promessa. E a promessa para alguém que não tinha nada para ofertar a Deus. Abraão então recebe isto como uma dádiva, como um presente de Deus, um dom. E isto lhe é imputado por justiça. No verso 5, quando a gente volta lá para Romanos, a gente lê: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé é atribuída como justiça. Não havia nada em Abraão que fizesse dele merecedor da graça, do dom da fé. Ele não trabalhou, ele não mereceu, ele não tornou Deus o seu devedor. O verbo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, de atribuir, significa creditar, conceder um crédito. E ele então recebe este crédito da parte de Deus, e não é o contrário. Não é Deus quem recebe um crédito da parte do homem que coloca a sua fé nele, mas é Deus quem concede este crédito para o homem pecador. E o apóstolo Paulo então vai aprofundar ainda mais o assunto. Ele vai dizer que não só Abraão não tinha feito nada para merecer a justiça, agora ele vai até ofender os judeus. Ele vai dizer: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ele não fez nada para merecer essa justiça, e ainda por cima era pecador, ímpio, pagão. Ele era objeto da ira de Deus, e não do amor de Deus. Lembra, Abraão estava lá na sua terra, em Ur dos Caldeus, bem longe. E mesmo depois de chamado por Deus, há registros de alguns pecados grosseiros que ele comete. Então Paulo passa a mostrar a realidade de que nem que Abraão se quisesse, nem que ele fizesse um grande esforço, ele seria capaz de comprar a salvação. Ele podia peregrinar de Ur até a terra de Canaã, ele poderia dar a volta na terra por 7 vezes, ele poderia sacrificar todos os seus gados, ele poderia fazer muitas coisas e ainda assim não seria suficiente, porque era ímpio. Sem Deus ele não tinha esperança nenhuma, ele não teria futuro nenhum, não teria nem saído de Ur dos Caldeus, ele teria morrido naquele lugar e morrido em seus pecados. E para mostrar isso, o apóstolo Paulo usa a escritura mais uma vez, os versos 6 até 8, ele vai citar o Salmo 32. Veja que interessante. E assim Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Veja os versos 7 e 8, ele está citando o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja agora a conexão que o apóstolo Paulo faz do Salmo 32 com Abraão. O que ele está fazendo aqui, basicamente, dizendo assim: olha, Davi e Abraão, ambos heróis importantes para os judeus, ambos são pecadores. São homens que precisam de perdão gracioso dos seus pecados. Gente que precisa de Deus e precisa de uma justiça que está fora deles mesmos. Davi cometeu alguns pecados terríveis. Nós conhecemos alguns que são registrados: adultério, homicídio, traição, lesa pátria. Mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus.
Ele teve de lidar com as consequências dos seus pecados grosseiros, é verdade, mas ele tinha a segurança do perdão recebido por Deus por seus pecados. E aqui o apóstolo Paulo, então, usa uma oração feita por Davi, aplicando-o a Abraão, ao herói da fé dos judeus, tão ímpio quanto Davi, tão ímpio quanto cada um dos seres humanos. Esse é o argumento do apóstolo Paulo no capítulo 3. Ele também precisava do perdão de Deus. Mais uma vez, a ideia de atribuição e de crédito aparece aqui. O que Davi diz para a gente, e Paulo cita, é que Deus não acredita, quer dizer, Ele não atribui, Ele não imputa o pecado do homem de fé, mas perdoa a sua iniquidade. Veja só, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado algum. Jamais imputará pecado algum. E no verso 11, Paulo mostra que essa circuncisão, da qual os judeus tinham tanto orgulho, e que julgavam ser a causa pela qual Abraão recebeu a justiça, foi apenas um sinal, um símbolo, algo que evidencia uma realidade maior de uma obra anterior que foi feita no coração de Abraão. Deus justificou Abraão e deu a ele um sinal daquela justiça que ele recebeu de graça da parte de Deus. E Paulo então prossegue argumentando que a justiça com a qual Deus justificou Abraão, esse é o verso 12, e com a qual ele abençoa todos nós, é pela fé. Isto é, ele é pai da circuncisão, daqueles que são circuncisos, mas também daqueles que andam nas pisadas, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Assim, toda pessoa de fé é chamada até hoje de filho de Abraão. Você tem fé? Você é um filho de Abraão, porque você é um filho da promessa que Deus fez a Abraão. Não é pela letra da lei, não é pelas obras, não é pelo nascimento, não é por méritos, não é pela nacionalidade, nem pela cultura, é pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo no verso 17 vai dizer que ele é pai de todos nós, todos os que cremos em Deus, como lemos em Hebreus capítulo 11, todos os que cremos em Deus, no Evangelho, de que Cristo veio para receber em si mesmo carga pesada dos nossos malditos pecados e atribuir a nós a carga santa da sua maravilhosa justiça. É quando temos fé neste Evangelho, somos feitos filhos de Abraão. Deus elegeu, Deus chamou, Deus prometeu, Deus manifestou, Deus revelou, Deus cumpriu as promessas, Deus justificou Abraão, porque Abraão creu no impossível, ele abraçou a fé naquele Deus que opera grandes milagres, e este afinal é o argumento conclusivo do apóstolo Paulo nesse capítulo 4, quer dizer, a experiência de Abraão é a mesma experiência de todos os cristãos. Crer nas promessas de Deus. Ele creu que, mesmo não sendo pai de filhos, uma grande nação surgiria dele. Os cristãos creem que, em Cristo Jesus, são parte desta grande nação.
de um povo separado por Deus para a eternidade. E sabe que a fé cristã e a fé abraâmica têm em comum? Deus. Ele é a origem e também o objeto da nossa fé. A nossa fé nasce em Deus e é depositada em Deus, na obra de Deus, na redenção de Deus e nas promessas de Deus. Do grande Deus, Criador de todas as coisas, que está formando para si, desde a queda do homem, uma nação de redimidos, alcançados por esta graça maravilhosa. Sabe, Abraão, quando ouviu aquilo de Deus, ele não pensou consigo mesmo: olha, meu nome vai ser lembrado. Séculos e séculos depois, e veja só, de fato é lembrado, porque nós estamos aqui 4, 5 mil anos depois de Abraão, falando o nome dele. Mas não foi esse o seu arrazoado: nossa, como sou bom, uma grande nação vai surgir de mim, minha posteridade vai ser conhecida para todos sempre. Não! Ele creu num grande Deus. Como a gente vê aqui no verso 17, ele creu no Deus Criador de todas as coisas, que do nada criou céus e terra, que pelo poder da sua palavra trouxe todas as coisas à existência. Aquele Deus que é capaz de fazer as coisas que são impossíveis para o homem, como se fossem nada. Deus crê neste grandioso Deus, este mesmo Deus que salva homens e mulheres hoje. Mesmo Deus que faz ressuscitar o que estava morto. Aliás, é a palavra final do apóstolo Paulo aqui, que dá vida também ao que está espiritualmente morto. Abraão não duvidou que na sua velhice ele seria pai, que Deus poderia suscitar uma descendência para ele. Ele se fortaleceu na fé, glorificou a Deus, e foi pai de muitos, como Deus prometeu. Nós temos igualmente nisto a base da nossa própria justificação, porque somos chamados a crer e a permanecer crendo em Cristo, porque em Cristo temos as mesmas promessas, promessa de vida abundante, promessa de fazer parte de uma nação santa, promessa de vida eterna, promessa de sermos contados como justos. E é por isso que não é pelo que nós fazemos, pelos nossos esforços, pelas promessas que nós pagamos, pelas obras, que nós alcançamos o favor de Deus. Crianças, vocês que estão aqui, tem muitas crianças pequenas aqui, jovens. Crianças, vocês precisam entender que é preciso crer em Jesus, porque é Jesus que faz de nós, homens, mulheres e crianças até, justificados. Pela fé em Jesus, adulto que está aqui, tem caminhado a sua vida inteira, talvez como Abrão lá na terra de Ur dos Caldeus. Você que me ouve, talvez por uma gravação futura, entenda isto. A salvação só vem pela fé em Cristo. Coloque a sua fé em Cristo hoje, agora. Porque não tem nada que você tenha, que Deus não tenha. Não tem nada que você possa oferecer a Deus. Não tem nada que Deus possa querer de você. É você que precisa de algo que vem da parte dEle. É você que precisa de graça. Não é Deus, é você. Então creia, como Abrão creu. Porque essa salvação, esta fé que nos justifica,
é graça. É um presente de Deus, é graça. A justiça de Abraão e a nossa nos é imputada por meio da fé, é graça. Isto não vem de Deus. O apóstolo Paulo vai depois dizer aos Efésios, a fé mesmo é um dorei, é um presente, uma dádiva de Deus. O apóstolo Paulo ele conclui lembrando que Cristo foi entregue por nossas transgressões. Interessante, ele começa com Abraão e termina com Cristo. Porque de alguma maneira Cristo está lá em Abraão também. Na fé que Abraão colocava em um redentor futuro. Nós agora olhamos para o passado e vemos o que o Redentor já fez. E o apóstolo Paulo então está dizendo que Cristo foi entregue por nossas transgressões. Que todos os nossos pecados, de nós os que cremos, foram transferidos para Cristo naquela cruz sangrenta. Cristo então faz expiação por nós e nos torna propícios, favoráveis a Deus. Deus olha agora com olhos favoráveis para o seu povo. De modo que nós, cristãos, passamos a desfrutar de uma nova vida, uma nova identidade, uma nova e renovada esperança. E isto, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, é o que significa ser justificado. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está explicando para a gente, o que significa ser justificado. Essa é a explicação dele. E eu queria agora tentar aplicar um pouquinho dessa explicação do apóstolo Paulo para a gente. Gente, a gente vive aquilo que é chamado de cristandade, não é? Mesmo o Brasil está debaixo de uma influência muito grande da fé cristã. A Europa é o berço do cristianismo, por assim dizer, ocidental. Toda a nossa linguagem é religiosa, como brasileiros. As pessoas falam de Deus, as pessoas falam de coisas religiosas, falam do céu, e muitas acreditam que vão para o céu, que vão morar com Deus. Desde aquele discurso mais fajuto que a gente vê no ônibus, nunca roubei, nunca matei, como também a devoção mais sincera de quem carrega objetos debaixo de chuva indo pela Via Dutra até a Aparecida do Norte. Isso é uma linguagem religiosa, não é mesmo? Muitos talvez tenham aquela tentação de pensar, puxa, mas eu faço tudo bem direitinho, não é? Deixa eu dizer uma coisa. Para quem acha que merece alguma coisa, tem de cobrar de Deus. Vai lá cobrar dele. Vai lá e diz para Deus, eu sou melhor do que o Senhor. Sou mais justo. Sou mais bondoso. Sou mais correto. Vai. Quando você se coloca diante da santidade de Deus, você vai perceber uma coisa. Não merece nada, senão a morte e a punição eterna. Um tio da lei, quando é transgredida, é suficiente para que sejamos nós objetos da ira de Deus. Então, o homem não tem nada para oferecer a Deus, mas Deus oferece tudo para o homem. Oferece tudo. O que ele precisa fazer é estender as mãos. Mas há aqueles que nasceram na igreja, não é? E que foram educados na fé, dão dízimo, frequentam os cultos, todas as reuniões da igreja estão presentes, participam de todos os grupos possíveis. E deixa eu dizer uma coisa, isso é ótimo, isso é uma bênção. Mas isso é fruto, isso não é obra de salvação. Isso é você já desfrutando do favor de Deus por aquilo que Ele fez em primeiro lugar. Lembra, nós somos ímpios, tanto o pagão
quer dizer o gentio, como o judeu, quer dizer o religioso, todos estamos na mesma panela e a panela está fritando. Ímpios. Então, o fato de nós desfrutarmos de muitas bênçãos da cristandade e até mesmo da vida religiosa e da vida da igreja, não é o que assegura a sua salvação. É fé em Cristo, crucificado e ressurreto. Você precisa se perguntar se a sua fé e a sua segurança e o seu amor estão enraizados na cruz de Cristo e na obra dele. Porque é dali, é a fonte de onde vêm todas as bênçãos da própria salvação. Ainda mais, lembra, é Deus quem chama, é Deus quem busca, é Deus quem se manifesta, é Deus quem justifica. Não importa quão grave seja o nosso pecado. Há muitos que têm medo e sentem-se inseguros na sua própria caminhada cristã, pensando, eu já cometi pecados terríveis, eu tenho vergonha de mencionar os meus pecados. Mas sabe, o único pecado imperdoável nas Escrituras, Jesus vai dizer que é o pecado contra o Espírito Santo. Lembra o que Jesus explica para a gente, que é a missão do Espírito? Em João capítulo 14 e João capítulo 16, Jesus explica que a missão do Espírito é glorificar Cristo, é apresentar Cristo. E, portanto, o único pecado imperdoável de qualquer homem é o de rejeitar Cristo, que é exaltado pelo Espírito. E qualquer um, então, que rejeite Cristo, de fato está condenado. O que significa que qualquer pecado que tenhamos cometido, e por mais grosseiros que tenham sido os nossos pecados, como aliás a gente vê no exemplo de Davi, do próprio Abraão, e da linguagem do Salmo 32, não é imputado a nós, foi imputado a Cristo. Então você não precisa andar carregando os seus pecados nas suas costas, como se fosse um grande fardo. Apanhe o fardo de Jesus, porque é leve, é leve. Seus pecados estão perdoados. Você, cristão, não precisa ficar com aquele coração corroído e pesado, vivendo aí uma vida de tristeza e de choro. Você é chamado para alegria, para celebração, para o culto, para expressar o seu amor e a sua gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez por você em Jesus Cristo, como um justificado, alguém que foi adotado por Deus mesmo em Jesus Cristo. Seus pecados estão perdoados, cristão. Então você não precisa andar com a marca escarlate do pecado e com a vergonha dele, que ela foi lançada sobre Cristo. Você anda com a cruz, esse é o seu emblema. E essa é que você é chamado a carregar, mais nada. Que segurança que você encontra na cruz de Jesus, porque você recebeu justiça. E ainda mais, lembra que Deus é o Deus das causas impossíveis. O Deus que cria céus e terra, argumento do apóstolo Paulo, verso 17, Ele também salva. Não há quem esteja além da salvação. A doutrina da justificação pela graça mediante a fé ensina que nós devemos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e ter a segurança de que se Ele alcançou Abraão, se Ele alcançou Davi, mais ainda, se Ele alcançou você, se Ele alcançou a mim, Ele pode alcançar qualquer pessoa, qualquer alma. Ele tirou Abraão lá do meio daquela multidão em Ur dos Caldeus e fez o nome dele lembrado. E Ele pode fazer de qualquer homem ou mulher, pecadores, por mais duros que sejam, santos, filhos em Jesus. E Ele faz isso por meio do Evangelho. Então, crer na justificação pela graça, mediante a fé,
deveria impelir-nos, todos nós, à obra da evangelização, a missões, a falar deste Cristo poderoso, o Cristo dos impossíveis, que faz de um homem ou de uma mulher velhos, pais de uma grande nação. Nós agora podemos anunciar este Deus grandioso, para que mais e mais adoradores sejam chamados. Ainda mais, meus irmãos, em quarto e último lugar, nós podemos descansar nas promessas. Deus é Deus de promessas. É Ele quem chama a gente, busca a gente, salva a gente, justifica a gente, e ainda por cima faz promessas. Promessas de coisas boas, de coisas santas, de coisas belas. E então nós não precisamos viver ansiosos nesse mundo, que é um mar de lágrimas. A gente não precisa colocar nossa esperança em política ou em eleições nacionais. Não é Bolsonaro ou Lula ou quem quer que seja que vai resolver a vida da gente. A nossa fé, o nosso amor e a nossa segurança estão firmados em Cristo e nas promessas dele. A nossa cidade não é esta aqui, a nossa cidade é a cidade celestial. Nós caminhamos para aquela cidade como peregrinos. E podemos crer nesta promessa com segurança, que não são as coisas terreais, temporais, do nosso próprio tempo, das aflições que a gente enfrenta aqui, que vão roubar-nos da segurança que a gente tem em Jesus. Isso tira os fardos da gente e dá paz. Isso dá paz. E a gente vai passando por esse mundo, do lado de fora do Éden, esperando o nosso acesso de entrada à terra prometida, a Canaã espiritual, ao Éden, onde um dia seremos readmitidos pela obra de Jesus. Que Ele reine em nossas vidas. Amém. Vamos orar. Te bendizemos, ó Cristo, por Tua obra maravilhosa, de salvação, de perdão, de justificação, pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória do Senhor somente. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a andar e a viver pela fé. Salva aqueles que ainda não Te conhecem e sustenta na fé aqueles que já são Teus, para a glória do Teu nome. Amém.